inovação nasce de um problema. Sempre é um problema. E um problema que é relevante para alguém. Então, você tem que entender do seu cliente. E você tem que entender dos problemas do seu cliente. Ideia é uma coisa, né? Implementação de um projeto, né? A partir dessa ideia é outra completamente diferente. Que envolve custos, envolve esforços, envolve tempo, envolve alocação de time, etc e tal. E essa era da inteligência artificial, ela também traz oportunidades que estão norteadas num contexto de hiperpersonalização, que vem muito na nossa visão de experiência, né? A nova economia traz esse conceito de experiência. Porque é uma construção, né? E uma mudança cultural não é uma mudança rápida. Ela é uma mudança que leva meses, gente. Não se iludam. Eu quero ter uma cultura melhor na minha empresa. Pode se preparar para um projeto de 1 ano. Menos que isso tu não vai fazer. Seja bem-vindo a mais um episódio da AnaGcast, o podcast da AnaG, que conecta o mercado imobiliário com os temas que movimentam essa cidade. Eu sou Rodrigo Manteuffel, diretor da AnaG, e no episódio de hoje, o último da temporada, a conversa vai ser sobre inovação. E para falar de inovação, eu recebo aqui Deia Zogoli. Acertei! CEO da Cofound, especialista em inovação e aceleração de negócios. Daí é um prazer te receber aqui. Para começar, a gente queria escutar um pouquinho da tua trajetória, como é que você se encontrou com a temática inovação na tua vida. Primeiro, eu quero agradecer a honra de estar no último episódio da temporada, né? Falando de um tema tão importante e relevante para esse momento, para esse contexto, né? Estamos na reta final do ano, planejando o próximo ano. Inovação é uma pauta que deve estar nos planejamentos das empresas. Se não está, recomendo que esteja. Nossa conversa vai ser sobre isso. Ainda dá tempo? Ainda dá tempo, com certeza. E por que eu sou tão entusiasta desse tema, né? Eu venho do mercado de tecnologia, trabalhei muitos anos na indústria de software, mas com um olhar também voltado ao cliente. E inovação é sobre isso, a gente vai discutir esse tema aqui na nossa conversa, que inovação não é coisas tão disruptivas, né? Não é sobre lançar foguetes e construir projetos mirabolantes e extremamente inovadores e que nunca foram vistos. Também mas a gente também precisa olhar a inovação no contexto de melhorias, ajustes, eficiência, melhor experiência. Então, pequenas implementações que fazem você, sua empresa, seu negócio ser mais produtivo e estar mais centrado no cliente. E por isso ser mais competitivo. Acho que inovação está diretamente relacionado à competitividade. Muito bom, muito bom. Já matou umas 2 perguntas aqui que eu mas a gente vai falar bastante coisa ainda. Então, vai nessa linha mesmo, assim, né? Muita gente imagina que para você ter inovação precisa ter um setor de pesquisa e desenvolvimento, precisa ser uma VEG da vida, com várias pessoas. E na prática não é bem assim, né? Como você falou, você conseguindo melhorias de processo, conseguindo trazer ganhos para a experiência do cliente, seja tornando o processo mais simples, mais rápido, às vezes até com um custo menor. Então, são várias oportunidades que existem dentro das empresas para você trabalhar inovação. Eu queria já, então, aproveitando isso, que você trouxesse alguns exemplos de empresas. E aí não estamos falando das grandes, vamos falar das pequenas, às vezes até médias, pequenas e médias, que conseguiram inovar nessa linha que a gente está conversando aqui. Eu acho que a gente pode pensar, e vou dar um pouquinho de contexto e base, né, para essa discussão. Hoje a gente fala de um conceito que transcende 10 tipos de inovação, que vai desde modelagem de negócio, que é um modelo de inovação que está muito forte nessa nova economia, né? Até a experiência do cliente. Então, a gente vai de dentro da empresa, processos,
forma de ver tua margem, teu lucro, eficiência, fornecedor, enfim, essas melhorias, esses novos arranjos que você pode fazer, até quando você vai para o mercado, que você vai olhar o cliente ou mercados adjacentes que você pode trabalhar, né, para além do mercado, seu mercado principal. Quando a gente abre esse leque, a gente também trabalha os horizontes de inovação, que são 3 horizontes principais, né? O horizonte 1, que são as coisas mais de curto prazo que eu estou trabalhando dentro do meu mercado mesmo. Então, processos internos, muitas empresas chamam isso de melhoria contínua, né? Que a ISO vem trazer, né? Esses processos de qualidade olham muito esse ponto. Isso é inovação. Depois a gente vai para o horizonte 2, que são mercados incrementais. Eu já estou atuando nesse mercado, eu posso pegar mais um layer, um mercado adjacente ali. Então, a gente está falando de horizonte 2. Aí, o horizonte 3, que é o disruptivo, é o conceito que você vai para outro mercado, né? Quando a gente trabalha horizonte 3, a gente está falando do quê? Como eu vou matar a minha empresa, né? Num grosso modo, assim. A Kodak versus a fotografia digital. Exatamente, mas eu estou olhando isso daí numa questão de eu mesmo estou construindo isso, então se eu morrer tá tudo bem, porque eu já tenho a minha solução aqui. A maioria das empresas trabalha muito pouco esse horizonte 3 e tá tudo bem. Não é... Existe uma métrica que fala que é 70 no horizonte 1 do teu esforço de inovação no horizonte 1, 20 no horizonte 2 e 10 no horizonte 3. Mas, na maioria das vezes, a gente está trabalhando um 80-20 ali, porque o 3 é muito difícil, né? Sim. A cultura da empresa, ela já bloqueia o 3, né? Você tem que trabalhar, talvez, com uma spin-off. É difícil você, né, dar um tiro no teu negócio e começar um negócio disruptivo que vai matar aquele teu negócio. São pouquíssimos. Normalmente alguém de fora. Isso. Que de outro mercado, que enxerga a oportunidade e que vai e inova a tal ponto de tornar muito pouco relevante o que já existia no mercado mais tradicional. Ou você vai trabalhando com conceitos de startups e começa esse movimento de você trabalhar aceleração através de uma outra empresa e depois essa empresa faz parte, enfim. Existem várias estratégias para você trabalhar o H3. Mas o H3 eu já vou falar assim, né? Como a gente está falando das pequenas e das médias, H3 já é uma coisa que exige um investimento maior. E um apetite a risco, que eu acho que é o principal ponto do H3, né? E que a maioria das empresas, na sua realidade da empresa brasileira, que já tem muitos desafios e riscos, né? Precisa equilibrar pratos, se concentra no H1 e no H2. E se estiver se concentrando no H1 e no H2, tá ótimo, né? Tem muita gente que não tá nem olhando isso. E o que é a gente trabalhar essa inovação olhando H1 e H2? Primeira coisa, a inovação nasce de um problema. Sempre é um problema. E um problema que é relevante para alguém. Então, você tem que entender do seu cliente. E você tem que entender dos problemas do seu cliente. A partir dessa premissa, né? De você se aprofundar no problema do seu cliente, aí você vai trabalhar as soluções para esse problema. Que pode ser coisas dentro do seu portfólio, pode ser novos processos que você faz. Dando um exemplo bem simples, assim, de aplicabilidade de clientes que a gente trabalha. Você abrir um canal digital, isso é inovação. Meu cliente está indo para o digital. Como que eu forneço meus produtos e meus serviços através de um canal digital, que seja um canal que ele sinta a proximidade do atendimento, que ele tenha uma experiência muito boa e que eu consiga escalar aí para regiões que talvez o meu atendimento com o vendedor, com o representante, não consiga chegar na mesma esfera. Isso é um exemplo de inovação. Ou eu vou lá e implemento uma solução tecnológica, desburocratizo, tiro o papel do processo, digitalizo, isso é inovação. Uma coisa que hoje já está muito comum e que atrás não se utilizava são essas assinaturas digitais de contratos. Excelente. Que faz com que você não precise vir até o local para assinar, ou imprimir, assinar, digitalizar, mandar de volta. Então, hoje parece algo tão simples, mas há um bom tempo atrás a gente não tinha essa... Não, tinha que assinar e mandar o arquivo físico e aquela coisa toda. Então, isso também é inovação. E
voltando à premissa da inovação. Então, quanto mais a gente entende do problema do nosso cliente, mais preparado a gente está para construir ofertas e soluções para esse cliente. E por que eu acho isso tão importante e correlaciono inovação à competitividade? Porque se eu, empresa, não estou fazendo isso, meu concorrente pode estar. Sim. Então, eu abro as portas para alguém entrar e fazer trabalhar uma oferta melhor, uma solução melhor, ter diferenciais que são mais adequados para essa mudança que o cliente está tendo. Afinal, a velocidade da transformação está muito maior agora, né? Então, esses pontos são os pilares básicos da inovação. E aí, a gente vem com essa questão do assim, mas eu preciso criar uma área de inovação, preciso ter um P&D, eu preciso ter... Não precisa. E na maioria das vezes, as grandes ideias de inovação vêm de dentro dos times, do pessoal que está ali vivendo da linha de frente, que está ali passando perrengue, que está vendo o que está acontecendo. Ali vão vir as ideias, né? Então, trabalhar a inovação é você estar atento a esses movimentos e não só captar as ideias, mas transformar isso em projetos, né? Eu acho que a execução é o grande dificultador da inovação. Não adianta só ter uma ideia boa, precisa fazer ela virar realidade, e aí está um desafio, muitas vezes, das empresas, né? Eu vou trazer um exemplo, no nosso exemplo lá na ANAG, né? Nós fizemos, né, com a Co-Founder, uma imersão e um treinamento das lideranças, um processo até de aculturamento e preparação para deixar todo mundo num nível mais ou menos parecido, pelo menos de conhecimento de metodologia e entendimento do que é inovação, e começamos a caminhar lá dentro com um comitê de inovação, mas não existe um funcionário hoje especificamente para inovação, e a gente colocou lideranças que tinham bastante engajamento, gostavam muito do assunto, e dentro desse comitê a gente foi abrindo para ideias da empresa como um todo, e foi se criando um formato de trabalho em que essas ideias foram chegando, foram sendo avaliadas, e algumas foram escolhidas, e a partir dessas que foram escolhidas a gente parte para a implementação e para colocar em prática, né? Boa parte das ideias, melhoria de processo, muitas vezes melhoria do processo da área deles mesmo, porque eles estão na ponta, sofrendo ali algum tipo de dor, de dificuldade. E tem sido muito bacana, tem sido muito, muito positivo, porque se você às vezes resolve dores internas, isso com certeza reflete para o cliente. Com certeza. E muitas vezes já são situações realmente que partem de, poxa, vai ser bem mais rápido, mais fácil para o cliente esse tipo de situação. Então, para nós, assim, algo que talvez alguns anos atrás a gente achasse ainda era um pouco, mas como é que a gente vai implementar, como é que a gente vai fazer na ANAG? E está acontecendo, e tá muito bacana. A gente tem, no nosso caso, a gente já tem um setor de tecnologia da informação já com desenvolvedores, e agora a gente está profissionalizando, colocando metodologia, criando um escritório de projetos. Então, a gente está... e esse escritório de projeto ajuda a desenvolver e implementar essas ideias que vêm da turma toda. Então, se criou um ecossistema realmente dentro da empresa que está acontecendo, e a gente vê assim filas de ideias ali, as pessoas estão ficando chateadas porque mas vai demorar muito para chegar a minha ideia, e como é que é? Mas tem sido muito positiva, a nossa experiência tem sido muito legal, e realmente a gente tem feito um esforço para implementar e medir, né? O quanto isso reduziu o custo, isso reduziu o tempo, isso melhorou a experiência do cliente. Como é que a gente consegue medir? Como é que a gente consegue enxergar o benefício da inovação, né? Isso a gente tem batido bastante para a turma também. Eu vou pegar a fala do Rodrigo e já vou dar umas dicas aí para quem está ouvindo, né?
Acho que ele falou várias coisas importantes e que são muito fáceis, entre aspas, né? Mas se você estiver disposto a serem implementadas, né? Primeiro, tem que ter esse aculturamento, porque cultura de inovação é uma coisa muito importante para fazer a inovação acontecer. Se não tem esse aculturamento, Sim. ela não vai acontecer. A inovação, ela parte de uma premissa de que você tem que errar, que você tem que testar, que são ideias. E às vezes as ideias, a gente vem de uma cultura de, não vou dar essa ideia porque essa ideia é boba. Não existe ideia boba, né? Você tem que desconstruir isso. Por quê? Porque você precisa exercitar a criatividade. A criatividade é a capacidade de resolver problemas. É isso. A gente às vezes pensa que criatividade é um dom né, artístico. Eu não sou muito criativo. Não, criatividade é método também, né? Todo mundo pode ser criativo, né? Você tem capacidade de criar. E isso é um movimento que a gente tem que reconstruir. A gente desconstruiu isso ao longo da nossa educação, de não poder errar, tinha que estar sempre certo, a minha resposta tinha que ser melhor, eu tenho que saber dar respostas prontas. Isso é uma coisa que tu tem que desconstruir também, você tem que aprender a fazer perguntas melhores. Respostas, elas encurtam caminhos, as perguntas, elas abrem, né? Abre alternativas, se eu já dou a resposta, eu já estou afunilando. Sim. Então... É que de uma ideia primária, vai derivando, você vai complementando, vai trabalhando e tal, e mesmo. de repente é o insight inicial que te levou a achar uma baita de uma solução lá na frente. Agora, se tu barra essa ideia, talvez tu não chegue lá. Exatamente, e esse é o problema. Na maioria das vezes que tu não trabalha a cultura, tu já vai barrar a faísquinha que é a ideia inicial, né? Então, é muito importante trabalhar essa cultura de ouvir, né? De você estar atento e ouvir o seu time quando você é líder, ouvir o que o cliente traz para você, porque se o cliente tá trazendo alguma coisa, tem suma ali, né? Às vezes não é bem o que ele tá falando, você tem que aprofundar um pouquinho melhor para entender o que tá acontecendo, os porquês ali. Mas essa cultura, ela é muito importante. Parte, claro, das lideranças, isso é super importante, porque as lideranças que influenciam, né, os demais colaboradores. Então, aculturamento. Depois, o Rodrigo falou sobre essas iniciativas, essas ideias, esse banco de ideias, né, que às vezes é a nomenclatura que é dada, que vem de diferentes pessoas. Então, dar voz para as pessoas, isso é muito importante também, né? Então, não é só a área de TI que pode dar ideia. Não é só a área comercial que pode dar ideia. Não, todo mundo. E é incrível. A gente teve o projeto que ganhou a ideia que ganhou, né? Foi a ideia de um profissional que trabalha na área de vistoria. Olha só. Ele teve uma ideia de uma dor que vinha de situações lá referente à pintura e tal, que gerava... uma situação lá que às vezes dava algum conflito com os proprietários e se a gente já prevê em contrato para que haja ali a especificação exata da tinta e isso já parte do pressuposto que se a gente tem especificação exata da tinta lá na frente, a gente vai usar aquilo e não vai deixar uma avaliação subjetiva de que se ele gostou ou não gostou da pintura. Já expectativa. Assim, coisas simples. E tinham situações que a gente estava tendo problema, eventualmente, que o proprietário não concordava, que ele achava, não, mas não era bem essa a cor da tinta. Mas já passou tanto tempo. Uma ideia realmente simples, fácil de implementar e que provavelmente vai tirar alguma dor de cabeça aí da turma. E aí ouvir, abraçar essas ideias e fazer essa curadoria, essa classificação, porque ideia é uma coisa, né? Implementação de um projeto, né? A partir dessa ideia é outra completamente diferente, que envolve custos, envolve esforços, envolve tempo, envolve alocação de time, etc e tal. Então, você tem que avaliar esse impacto, esforço, né? Com certeza. Das ideias para poder fazer essa classificação. A partir daí, vamos para a etapa que é executar esses projetos, né? E executar esses projetos também não é uma coisa linear. É uma coisa que, às vezes, eu começo muito bem, mas daí o projeto não vai bem do jeito que eu estava pensando, e que faz parte, porque a inovação
Sim, Senão, sim, se eu tivesse certeza de tudo, não seria inovação. Já estava sendo feito. Já estava sendo feito. Então, essa implementação também, ela exige uma rotina, ela exige uma cadência, um acompanhamento. E aí, depois, né, começa a colher os frutos, os ganhos, os resultados que tu trouxe ali, e isso vira processo. E vamos para outra ideia. É assim o ciclo, né? É assim que o ciclo se mantém e nutre. E aí, e também tem um outro olhar, que é, que nem eu falei ali do Horizonte 2, que daí já envolve mais pesquisa de mercado, que é quando você vai... Tô pensando já em trabalhar um novo negócio, um novo produto, um novo serviço. Se for com esse produto, vou levar a imagem da Ana Jejum, será que é a melhor imagem? Talvez tenha que fazer um outro tipo de branding ali para trabalhar. Então, aí você tem que ir com outras metodologias, outros artefatos para trabalhar esse tipo de inovação. Mas tudo isso pode ser feito numa pequena e numa média empresa, né? Não precisa ser uma empresa grande, com investimentos absurdos para fazer isso. Porque, no final das contas, você está olhando para o seu cliente, e nesse caso que tu trouxe, tu está entregando uma melhor experiência para o proprietário. E também para o locatário, porque tu não vai ficar brigando ali por causa da tinta. Sim, porque a gente está atendendo as duas pontas, e às vezes, por conta de uma informação, gera um conflito ali, que pode ser previamente resolvido, né? Exatamente. Quais são, assim, os erros mais comuns que as empresas que estão nesse processo de implementação de inovação costumam fazer? O que você traz de cuidados, problemas e cuidados que as empresas normalmente têm nesse processo? Acho que eu gosto muito de trazer a questão do alinhamento de expectativas, né? O que você espera da inovação? Alinhar o que é o sucesso dessa área, desse comitê, né, desse processo. O que se espera que traga? Eu espero que traga ideias. Trazendo ideias, tá ok? Beleza. Não, eu espero que implemente um projeto com um resultado X por ano. Então, alinhar bem esses acordos inicialmente são muito importantes. Porque isso vai determinar o sucesso da execução depois. Outra coisa que eu acho que é muito importante é essa cultura, assim, né? E cultura é dia a dia. Cultura é rotina. Não é eu fiz um evento uma vez e tá tudo bem. Levei numa palestra. Tá todo mundo super empolgado. Saiu todo mundo a 1000. Chegou segunda-feira. A rotina engole. Exatamente. Não. É constância. É ter essa frequência de reunião do comitê. Tá discutindo isso continuamente, né? Às vezes é alguém lá lembrar, ei, vamos voltar aqui pro nosso foco nesse objetivo, porque é uma construção, né? E uma mudança cultural não é uma mudança rápida. Ela é uma mudança que leva meses, gente. Não se iludam. Eu quero ter uma cultura melhor na minha empresa. Pode se preparar para um projeto de 1 ano. Menos que isso tu não vai fazer. E às vezes até de mudança de pessoas, porque a cultura está diretamente relacionada a valores das pessoas também. Tem gente que não consegue se encaixar num novo formato e... Pode acontecer. E tudo bem, porque quem construiu uma empresa até determinado ponto, talvez não vai levar ela para outro ponto, né? Então a gente tem que ter essa visão crítica, mas uma crítica no sentido de fazer uma análise mesmo sobre, essas são as melhores pessoas, as pessoas adequadas para fazer esse movimento acontecer. Aí falando sobre a ótica do empresário, do empreendedor, né? E outra coisa que eu acho que é super importante é a gente manter esse espírito curioso, né? Que nem tu falou, chega na rotina ali, tu é comido pelos problemas. Mas está constantemente conversando com o cliente, conversando com os fornecedores, porque a gente não constrói negócio sozinho, né? É uma rede, né? É uma rede de parceiros, é uma rede de canais, fornecedores, enfim, clientes, tudo isso faz acontecer. E você está constantemente conversando com essas pessoas para entender os movimentos que estão acontecendo no mercado, entender o que está, né? O que está vindo de novo, para você alimentar essa visão e trabalhar ciclicamente, né? Então, eu acho que é cultura, rotina e cadência. Basicamente, essas são as coisas que fazem o negócio não dar certo, assim, né? Se não forem implementados.
deixa eu contribuir a algo que é importante, assim, na minha visão. As lideranças, as principais lideranças da empresa, elas têm que estar realmente engajadas nesse processo, porque muitas vezes você vai ceder uma liderança de um setor ou de outro para participar desse processo, para estar tentando pensar fora da caixa, para estar colocando metodologia. E nesse momento ele tem que se afastar um pouco da rotina, das obrigações ali que tem, né, das demandas que não são poucas do dia a dia. E enfim, o setor tem que conseguir sobreviver e acontecer nesse período que a pessoa não está ali. Então, isso só vai acontecer realmente se vier das principais lideranças da empresa, olha, vamos fazer esse esforço, vamos nos permitir a ausência de alguns líderes da empresa durante um tempo para desenvolver esse trabalho. Porque senão, realmente, é aquela linha do foco na rotina, no dia a dia, e aí realmente o processo de inovação ele some. Aí, até um ponto, Rodrigo, contribuindo, assim, tem duas coisas que são importantes nessa tua fala que eu achei legal destacar. Primeiro, essa intencionalidade, né? Vamos dizer, da alta liderança ali em fazer o movimento acontecer. E também essa visão do líder, do quanto ele também tem que formar sucessores para ele poder se ausentar em determinados momentos, né? Verdade. Isso é uma coisa que a gente também tem que olhar quando a gente está num nível de média liderança, o que eu estou fazendo para desenvolver meu time, para que o meu time tenha conhecimento para fazer determinadas coisas, para que eu possa fazer outras coisas que são mais estratégicas. Então, tem esse desenvolvimento das pessoas e do time que precisa estar acontecendo. Sim. Então, essa visão também é importante. Porque ninguém quer fazer sempre a mesma coisa. Isso uma máquina faz, né? O ser humano não quer fazer todo dia a mesma coisa. E para você fazer outras coisas, você tem que ir preparando o time e buscando, através da inovação, novos processos, melhorias e etc. Né? Isso é por aí mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre como hoje, né, a inovação tem um papel muito importante na nova economia, porque a gente vê as maiores empresas do mundo hoje têm uma vocação muito forte para a inovação. Claro, sempre pensando no cliente, sempre pensando em criar um produto, um serviço que vai atender o cliente numa dor importante não atendida. Mas se a gente falar de Apple, de Microsoft, de Amazon, Google, Nvidia, estão provavelmente todas essas dentro das 10 maiores empresas do mundo. Então, eu queria entender assim contigo, fica muito claro o quanto a inovação realmente é importante na nova economia, né? Não é uma empresa petrolífera, não é uma montadora de carro, não é uma construtora, são empresas realmente que têm uma mentalidade, um processo de inovação muito, muito estruturado e com muito foco. Como é que você enxerga isso olhando para frente? Provavelmente é um caminho sem volta. Acho que a gente está vivendo um momento muito importante na nova era, que é a IA, né, como uma ferramenta, né, e eu trago ela sempre como meio, né, como uma ferramenta que vai reconstruir processos em empresas, né, isso já está acontecendo, você já consegue fazer várias coisas com a IA, que talvez antes você precisaria de muita gente para fazer. Então, a IA vem para remodelar né, todas as nossas relações ali mais burocráticas e não só burocráticas, né? Agora a gente já está falando de IA cognitiva e etc e tal, né? Mas, essa era da inteligência artificial, ela também traz oportunidades que estão norteadas num contexto de hiperpersonalização,
que vem muito na nossa visão de experiência, né? A nova economia traz esse conceito de experiência. Antes a gente queria ter a caneca, comprar a caneca. Agora, posso alocar a caneca para tomar o café um dia nessa caneca e já tô bem, não preciso mais comprar ela, né? Eu vou lá e loco um apartamento para viver a experiência de morar numa cidade que eu queria morar, não preciso comprar. Tem esse olhar de ter uma relação com o produto diferente do que a gente viveu anteriormente, né? E a IA vem muito para, como é que eu construo a melhor caneca para a Deia, né? Os dados eu tenho dados em vários lugares, é só buscar as informações que você já consegue traçar o meu perfil e ver qual é o melhor modelo de serviço que você pode trazer para mim. Então, esse foco da tecnologia como meio, né? E aí a gente fala de NVIDIA, né? A gente fala de Apple, Amazon, Google, enfim, que são empresas que trabalham a tecnologia como meio das coisas acontecerem. E o CERN, vira e mexe, é o problema das pessoas, o problema que as pessoas querem resolver. Então, esse olhar sobre você se aprofundar nos problemas, estar atento aos problemas e usar as tecnologias para fazer isso acontecer de uma maneira mais rápido, acho que é o grande pulo do gato aí dos próximos anos, né? Principalmente com inteligência artificial. Outra coisa que a gente vê é um movimento forte de tendência, né? Eu falei da personalização e cada vez mais da personalização. Falei do viés da experiência, que tá super forte. Isso também vai ficar cada vez mais forte, principalmente por causa das novas gerações, né? Que elas não vêm com esse apego de ter propriedade. Nem sempre vai querer comprar o carro. Ou o próprio imóvel, às vezes vai demorar um pouco mais para ter. É uma outra mentalidade sobre ter, né? Sobre ter e ser, né? A discussão deles é muito centrada nisso, né? O que eu tenho não é o que eu sou não é o que eu tenho, né? Então a gente vai para uma discussão mais filosófica, mas enfim, é sobre tá centrado nisso. E outra coisa que eu queria trazer para as empresas é novas modelagens de negócio, assim. Acho que a gente também está vivendo na nova economia conceito de ecossistema, de eu não crescer sozinho, de eu trabalhar articulações comerciais, articulações com meus fornecedores, com os meus parceiros estratégicos e trabalhar esse crescimento conjunto, né? Antes eu tinha a minha empresa, crescia ela aqui sozinha, agora eu já posso montar uma parceria com outras e a gente faz um novo negócio e isso cresce de uma outra forma, eu faço um consórcio, enfim. Então, esses modelos, esse conceito de você ter diferentes stakeholders que fazem parte, claro, da sua cadeia, mas construindo novas formas de rentabilizar o teu negócio, assim. Trazer um exemplo nosso nessa linha é uma dor que sempre existiu, né, na parte de locação, era a questão dos fiadores, né? Sempre era uma dor de cabeça para todo mundo, para a imobiliária, para o inquilino e para o próprio fiador. E mesmo já tendo seguro fiança, que era algo já mais tradicional, empresas entraram, empresas nessa linha de inovação e acharam uma forma de simplificar o processo, fazendo com que não fosse mais necessário um fiador, que a documentação fosse praticamente só CPF, RG, CPF, cartão de crédito, algo nesse sentido. E em poucos minutos saía a análise e a liberação de aprovação de crédito como uma garantia locatícia. E não fomos nós que desenvolvemos isso, foi uma outra empresa. Hoje existem algumas empresas trabalhando com esse tipo de garantia, mas nós, em parceria com eles, aproveitamos para criar uma experiência melhor para os nossos clientes, uma facilidade, uma agilidade que não tinha. Era bastante documentação, era uma dor você pedir para alguém ser teu fiador e encontrar essa pessoa. Aí o fiador precisa ter imóvel no nome, precisa ter uma renda compatível. Então, é bem isso que você estava falando. Às vezes,
você tem que estar monitorando e de olho no teu mercado para soluções e inovações que vão aparecendo e se conectar, se plugar a elas para oferecer uma melhor experiência para o teu cliente. No nosso caso, isso teve um impacto super positivo, né, na experiência e, inclusive, aumentou o número de locações que a gente começou a fazer a partir dali. Mas porque tu resolve um problema de verdade, né? E que sozinho tu não ia conseguir resolver. Verdade, tu encontrou verdade. Um parceiro, né? Claro que tem que estar atento a esses movimentos, né? Não vai ser dentro do teu escritório que tu vai encontrar esse parceiro ali sem estar conectado, né? Então, tem que estar articulando, vendo o que está acontecendo, porque tu sabe que esse problema te incomoda porque incomoda teu cliente, né? E aí você encontra uma solução e pluga esse parceiro. E eu tenho certeza que vocês que estão ouvindo a gente tem vários problemas que tem várias outras empresas que podem resolver, que tu pode ir melhorando a experiência no final das contas, que é isso que importa, né? Experiência, de novo, experiência, né? Porque uma coisa é fato, gente, a gente tá passando e vai passar, né, por esse ciclo da inteligência artificial, mas no final das contas, o que rege tudo isso somos nós humanos, né? Então, entender o ser humano, entender, né, a essência do meu cliente é que vai fazer a diferença. E aí usar o que pode ser usado, né? Usar IA, usar parceiros, usar o que tem ali para potencializar a sua entrega, para deixar a sua entrega melhor. Acho que essa é a grande ponto para ficar atento. E mesmo nos mercados mais tradicionais, o mercado imobiliário é super tradicional, né? Sim. A gente vê uma quantidade de empresas desenvolvendo soluções que vão desse serviço a uma impressora 3D para construção, a fazer os pré-moldados já, né? Chamam você industrializando um processo que é ainda muito, muito manual, muito artesanal, né? Até situações de uso de IA generativa para atendimento, atendimento comercial, atendimento administrativo, que a gente na ANAG agora está desenvolvendo uma IA, a princípio o nome dela é Professora ANAG, em que a gente disponibilizou boa parte das instruções de trabalho, dos processos mapeados, das normas, como base de conhecimento. E aí o colaborador que está com dúvida em algum procedimento, em alguma situação, ele vai perguntar para a professora Nagê, ela vai acessar toda aquela base de conhecimento que a gente criou e vai trazer uma resposta rapidamente para ele do que fazer, como fazer, traz exemplos, fala com quem, fala com esse profissional que ele pode também te orientar melhor, além da informação que está aqui. Então, esse é um dos projetos que a gente está desenvolvendo lá e que dentro de um ramo super tradicional que é o de imobiliária, de mercado imobiliário, né? E daí pode estar se perguntando, mas o que isso reflete no cliente? Tudo, gente, porque a partir do momento que o colaborador tem respostas mais rápidas, ele vai dar respostas mais rápidas para o cliente, vai resolver melhor o problema, né? Porque se ele está ali batendo cabeça para conseguir resolver aquela situação e aí não tem uma base de conhecimento, ele vai ter que ligar para alguém, ou vai ter que parar alguém para ajudar. Então, inovação é isso, né? Nesse caso, você não está trabalhando um projeto que vai correlacionar diretamente com a experiência do cliente, mas você está trabalhando com a experiência do colaborador, que para mim é uma das coisas mais importantes, né? Quando você trabalha uma boa cultura de employer branding, né? De marca forte para o colaborador, isso respinga no cliente, isso fica forte, ele leva essa bandeira, ele defende a empresa, ele defende o serviço, porque ele sabe, né, tudo que está acontecendo. E o cliente sente isso, né? Sente a confiança, sente o entusiasmo, sente a paixão. Então, são coisas assim que são importantes que, usando tecnologia, né? Mas alguém teve que ver o problema, né? Alguém teve que ver que ali, tá parando várias vezes para responder a mesma pergunta. Não sei qual foi a causa desse... Da onde surgiu a ideia, né? Mas é isso, você tá atento ao problema para criar ideias e implementar soluções. Mas aí eu vou puxar uma coisa que a gente falou rapidamente,
que eu sei que é uma das perguntas, que é sobre essa questão de ecossistema de inovação, né? Que é o fato de você estar atento ao mercado e estar olhando os movimentos do que está acontecendo para você se conectar a esses parceiros. E conectar esses parceiros, às vezes a gente pensa, quando a gente fala de ecossistema de inovação, né? E o que é um ecossistema de inovação? É você colocar as hélices, que são os motores para a inovação acontecer de maneira conjunta, para trabalhar junto. Que são essas hélices? Governo, academia, iniciativa privada, startups e iniciativas, né, da sociedade, ONGs e esses pontos, né? Porque todo mundo está atuando em problemas da sociedade. É isso, né? Cada um olhando um quadradinho ali, mas quando a gente começa a conectar tudo isso, eu, como empresa, consigo ver uma startup que resolve um problema que, se eu fosse desenvolvendo dentro de casa, ia demorar muito, ia ser muito caro e nem tem expertise, talvez, né? O caso do fiador, se vocês fossem fazer isso, vocês iam... Pô, esse caso especificamente, a gente ajudou... Ajudou a empresa, descrevendo as dores, colocando a situação, colocando o que daria certo ou não. Mas a gente atuou como um parceiro ajudando a empresa a desenvolver. Mas isso é muito forte, Rodrigo, e não é só... É muito comum, porque assim, ó, a startup, quando ela nasce, falando aí de startup, né? Quando ela nasce, ela não conhece o negócio e o mercado da mesma forma que você. Sim. Porque vocês já têm tantos anos, já tem tantos clientes, já resolveram quantos processos como esse? Eles têm uma amostragem muito pequena. Então, quando eles conseguem chegar numa empresa, para eles o desenvolvimento do produto vai para outro patamar. Porque vocês vão conseguir dar esse aporte de insumo de dores, de insumo de, cara, isso aqui não vai dar certo, vamos por esse outro caminho. Porque vocês estão vivendo isso todo dia. Estão conseguindo validar isso, né? Eu acho que para a startup realmente conseguir acessar a dor e as informações, ela precisa estar conectado com empresas que vão abrir, vão mostrar, vão interagir, vão testar, vão dar esse feedback. E aí é uma parceria ganha-ganha, né? Exatamente. Porque, enfim, a startup cresce, ganha valor... E a empresa que ajuda tem a solução, né? Resolve a dor do cliente dele, enfim. E tem casos, inclusive, que tu, né, pode fazer parte dessa startup, pode investir. Pode entrar como sócio. Tem uma vasta possibilidade de trabalho conjunto. Uma pena que a gente não entrou, não nos deram oportunidade, mas são amigos aí que voaram o pessoal da Credipago. Poxa, foi muito bacana. A história deles é um super case, né? Bem, aqui em Joinville, né, eu tenho acompanhado um pouco esse cenário de inovação, esse ecossistema aqui em Joinville, e tem muita coisa acontecendo, muita coisa bacana, desde eventos, a empresas, inclusive até centro tecnológico nós temos, né? Nessa linha que você falou, ainda englobando todos esses stakeholders aí que você mencionou. Comenta um pouquinho como é que está esse cenário de esse ecossistema de inovação em Joinville. Acho que a gente está vivendo um momento muito importante em Joinville, né? E é importante que todo mundo que tem empresa, tem negócio, daqui, esteja atento a isso para poder aproveitar essa onda, né? E colher os frutos desse ecossistema. Joinville tem uma governança de inovação, que é um movimento que não está diretamente ligado ao governo, é um movimento que começou por iniciativa do Join Vale, né? Que é a nossa associação ali de empreendedorismo e inovação, mas que foi juntando outros stakeholders, onde a gente junta a academia, a gente junta o governo, a gente junta startup, a gente junta empresas para poder discutir o futuro da inovação na cidade. Então, as pautas são levadas, inclusive, para o nosso planejamento como município e etc, né? E hoje a gente já criou e já está aí, né, crescendo cada vez mais a Expo Inovação, que é um evento que
é gigantesco. Esse ano bateu 5.000 pessoas participando nos 2 dias de evento aqui em Joinville, trazendo várias pautas sobre, né, tecnologia, empreendedorismo. Conteúdo, uma série de expositores, cursos, enfim. Para quem quer, né, se oxigenar, é um evento que eu recomendo que coloque na agenda aí para participar. Aqui não precisa se deslocar, né, super fácil. Então, a Expo Inovação é um evento que vem da governança. Além, é claro, de outros projetos que a gente puxa. A gente tem agora uma iniciativa muito grande de inovação aberta, que é justamente isso, né? Eu, empresa, abrir meus problemas para, às vezes, a academia. Você tem um problema que está relacionado à pesquisa, né? Faço uma parceria com a UDESC, com a UFSC, para poder fazer uma pesquisa sobre aquele assunto. Ou eu vou abrir para startups, para ver se tem alguma startup que tem, né, uma solução para aquilo. Então, o fato de eu começar a trazer para o nosso ecossistema as oportunidades, as dores que as empresas estão passando, né? Então, tem uma iniciativa muito forte relacionada a isso. E tudo isso não é um trabalho desse ano, né? Já é trabalho de muitos anos, né? Joinville tem essa visão da gente ser referência como cidade, né? Inclusive, nós, esse ano, saímos, né, como 10ª empresa num ranking de ecossistemas de startup no Brasil inteiro. Então, assim, passamos... Recife, inclusive, assim, então, Joinville saiu como a 10ª melhor cidade para num ecossistema de startups e inovação. E a gente também é referência em inovação aberta. A gente, né, saiu o ranking da 10ª cidade, da cidade mais feliz, né? Então, tudo isso está correlacionado, porque você trabalhar... Tem que atrair mão de obra, né? E não só atrair, né? Reter. Atrair, reter, mas a gente ser uma cidade que é uma cidade abundante, né? Que as pessoas queiram estar aqui, que elas queiram prosperar aqui, que elas queiram criar negócios aqui, né? Porque senão eu vou para... Antes, o que o pessoal fazia? Ir para Floripa, né? Não, vamos... Aqui tem tanta coisa boa, né? Então, trabalhar nossa cidade também como um celeiro de oportunidades. Eu acho que isso é um trabalho que a gente faz muito forte, né? O centro tecnológico nosso centro tecnológico em Joinville é o Agora Tech Park, que fica lá no Perini Business Park. Que é um espaço incrível. O lab criativo da Cofound está lá, fica o convite. É arquitetura Google na veia. E é muito interessante que tem muita gente de Joinville que não conhece, né? E é aberto. Tem que conhecer, gente. É incrível lá. É um lugar fantástico, assim. Eu gosto, né, de arquitetura mas você sente... premiado, inclusive. Você sente uma energia diferente, parece que você se conecta a outro mundo quando você tá lá. E, gente, é aberto, é só ir. Né? Não precisa de autorização, não. Você vai lá, vai visitar. E tem muita coisa acontecendo, tem várias startups lá, tem várias empresas lá. Não sei se as pessoas sabem, mas a gente tem um laboratório de propulsão aeroespacial lá. Né? Vamos fazer... falando dos foguetes. Tem um projeto de lançar um foguete aqui em Joinville até 2030. Então, tem muita coisa acontecendo ali. A UFSC está do outro lado da rua, né? Então, tem as engenharias da UFSC ali que estão diretamente convivendo nos laboratórios, ali no Fab Lab, que é um laboratório de invenção. Então, tem muitas startups. A Softville, que é a nossa incubadora, a Softville fazendo 30 anos, aí já vou fazer merchan também, também tá lá. Então, muita coisa acontece lá. Fica o convite para quem não conhece ainda visitar. E é ali que a gente, né, normalmente reúne, né, e faz esses movimentos. Porque a inovação também, eu gosto muito de falar isso, a inovação nasce de uma coisa que se chama repertório. E repertório você não constrói sozinho dentro de casa. Você constrói fazendo uma conversa, eu e você, eu já tô aprendendo coisa, você tá aprendendo coisa, e depois eu vou sair e vou falar com outra pessoa, eu já vou aprender outras coisas. E esse repertório é que faz a nossa capacidade de criativa acontecer. Conexão de várias mentes pensantes e cabeças criativas e às vezes um insight vem de uma pessoa que nem tá participando tanto do vai falar assim, não tem processo. Nada a ver comigo, assim, tipo, o cara que isso. faz o foguete... Mas às vezes ele traz um insight ali que tu fala, nossa, é verdade. Não exatamente assim, mas alguma coisa eu consigo levar lá pro meu dia a dia.
Então, estar em contato com isso, acho que é vital, assim. E que bom que a gente está vivendo esse momento em Joinville, né? É muito legal, assim, Joinville despontando em vários caminhos, e um deles, que é super importante, é esse da inovação e da tecnologia. Ideia, nós estamos estourando o tempo aqui. Falo muito. Eu pulei algumas perguntas aqui, senão a gente ia passar a tarde aqui, né? Mas eu queria te agradecer, um prazer aqui conversar contigo, sempre aprendendo um pouquinho, e acho que é uma conversa aí para inspirar bastante gente a pensar com carinho na questão da inovação. Realmente, para a gente fechar com chave de ouro o último episódio desse ano. E eu queria que você deixasse, então, uma mensagem para quem está pensando em inovar, trazer essa mentalidade, essa cultura para sua empresa. Qual é a mensagem que você deixa para essa turma aí, para a gente ir fechando a nossa conversa? Que legal. Acho que estamos num momento vital, né? Fechamento de ano, começo do novo ano. Planejar a inovação está diretamente relacionada à estratégia e competitividade. Então, olhe com carinho isso, escuta seu cliente, escuta o mercado, não vá no achismo, use pesquisa, use método, porque isso vai fazer a diferença no próximo ano, né? O ano que vem é um ano desafiador, né? Certeza, a gente tem Copa, a gente tem eleição, tem muito feriado. Quer dizer, é um ano de 9 meses quase. Então, planejar isso é super importante e esteja olhando para frente, né? Senão você não vai conseguir, se você não tem clareza do teu foco, da onde você quer chegar, você não vai sair do lugar e aí vai ter várias desculpas, né? É o concorrente, é o governo, que vai fazer o teu negócio não crescer. Então, olhe para a inovação com muito carinho, porque ela, com certeza, vai ser o motivador da mudança aí que você precisa. E conta com a CoFound. Muito bom, muito bom. Eu sou testemunha aqui do quanto foi importante e bacana essa experiência que a gente teve com a CoFound, e quanto motivou, mexeu com a turma, abriu a cabeça. E a gente está vivendo aí esse processo agora, né, da inovação, e que só tem crescido lá dentro, assim, sabe? Tá muito bacana. Mais uma vez, muito obrigado, Déia. Foi um prazer tê-la aqui. Obrigado, audiência. Então, esse foi o último AnaGcast do ano. A gente se encontra mais uma vez aí, provavelmente ano que vem, né? Já prometi a Déia que também eles também têm ele vai no CoFoundcast. Um podcast lá. Vou lá falar alguma coisa. Prazer. E muito obrigado mais uma vez.